Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus, uma noite maravilhosa em que o Senhor já falou aos nossos corações e nós cremos que Ele ainda falará através da sua palavra. Quem está feliz aqui, diga um amém bem forte. Glória a Deus, tem muita gente feliz e eu também estou feliz, né? Não há ninguém mais feliz do que eu. O Monrui está feliz ali também, né, Monrui? Glória a Deus pela vida do Monrui, que nós possamos orar uns pelos outros, porque somos necessitados de oração, amém? Para não perdermos tempo, eu convido os irmãos desde já para ficar de pé e vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Que os irmãos possam se achegar àqueles que não têm Bíblia, né, para dar um auxílio. 2 Reis, capítulo 5. Amém? Quem achou pode dizer amém? Eu estarei lendo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, pois, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele pela sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, que está acima de tudo e de tudo, Senhor. Que o Senhor venha a falar nessa noite conforme o Teu querer. Senhor, unja os corações para que recebam essa palavra de bom grado. E que os irmãos que estão aqui, que eles, da mesma forma que eu fui tocado pela Tua palavra, que eles também sejam tocados pela Tua palavra, Senhor. Que da mesma forma, Pai, que eu tirei lições para a minha vida, que eles venham também tirar lições para as suas vidas, Pai. Porque quem reina é o Senhor, quem exorta é o Senhor, quem corrige é o Senhor, Pai. Que neste momento, Pai, nós possamos, Pai, estar ligados à Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós.
E se nós o escutarmos a tua palavra com fé, nós cremos que o Senhor realizará grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Uma palavra tua, Senhor, pode mudar uma situação, Senhor, pode mudar um quadro. Uma palavra do Senhor pode trazer cura, pode trazer libertação. Apenas uma palavra, Senhor, tua. E aqui nós estamos diante dela, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. E desde já eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu nunca estou preparado para pregar. A gente prepara um esboço, a gente monta, a mensagem, mas quando nós estamos diante de Deus, nós sabemos que a palavra dele é pura, né? E nós, com essa responsabilidade de transmitir, nós sentimos realmente esse temor. Mas o Senhor, eu creio que Ele irá me usar conforme o seu querer. E que os irmãos estejam atentos, porque é uma palavra maravilhosa. Esses dois livros, né, 1º e 2º Reis, eles eram um livro só, mas eles foram divididos ali na Septuaginta. 1º e 2º Reis registram a história de Israel desde o começo do reinado de Salomão até o fim do reinado de Ezequias, que foi no exílio de Israel. O autor desse livro provavelmente é Neemias. E Neemias, ele tem como objetivo, nessas cartas aqui, nesse livro, de mostrar a história de Israel e mostrar que Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo. Deus cuida do seu povo. O poder divino que trouxe essa cura da lepra de Naamã tinha um propósito de demonstrar que o Deus de Israel era maior do que qualquer divindade, do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa feita por mãos humanas. Naamã não conhecia o Deus verdadeiro e provavelmente ele tinha procurado ajuda em seus deuses ali na Síria, mas não encontrou a cura que procurava. Somente Deus poderia dar a cura que ele estava procurando. Irmãos, diante de Deus, todo homem é dependente. Diante de Deus, todos os homens são nada. Isso vale para os homens mais poderosos que passaram por essa terra, ou que ainda passarão por essa terra. Os homens diante de Deus são nada. E isso fica claro nesse texto. No versículo 1 desse capítulo 5, nós vemos quem era Naamã. Você pode me perguntar, quem era Naamã? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, olha só. Era um grande homem diante do seu senhor, era um homem de muito conceito, era um homem respeitado, era um homem que as pessoas se curvavam diante dele. Naamã era um homem importante, era comandante do exército dos sírios, estava ali diante do rei com honrarias. Mas, quando nós olhamos para a vida de Naamã, alguns podem até ter inveja da vida que ele tinha, mas sempre há um porém. Sempre há um porém na vida daqueles que vivem sem Deus. Eles podem ter tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. O que a palavra do Senhor diz? Tudo isso que Naamã era, no final, ele era herói de guerra, porém leproso. Porém leproso. Havia algo na vida de Naamã que não estava certo. Havia algo na vida de Naamã que precisava ser mudado. Mesmo um bravo guerreiro como Naamã, que enfrentava guerras, enfrentava exército, ele não conseguiu vencer a lepra. Ele estava leproso. Observamos ao fim da descrição de Naamã, porém leproso. É como se um artista, irmãos, pintasse aquele quadro bonito e no final ele pincelasse todo o quadro com a tinta preta, tirando toda a beleza daquele quadro. Assim era Naamã. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Naamã era um homem de valor, mas era leproso. Para quantos homens na história do mundo essas palavras são aplicáveis? Homens poderosos, homens que têm status, homens de intelecto, homens de capacidade, mas não são íntegros e não são puros em sua alma. Portanto, aquelas grandes habilidades que Naamã tinha não valiam de nada. Ele estava afastado de seus afazeres. Era algo que incomodava Naamã. Nós olhamos o mundo de hoje, irmãos, as pessoas com poder, as pessoas com status, e muitas vezes nós queremos dar honrarias a essas pessoas, mas por dentro elas são podres, por dentro há um vazio, por dentro estão definhando, estão em decomposição.
Assim era Naamã. E assim há muitas pessoas que aparentemente estão bem, mas por dentro estão mortas. O tema dessa pregação é conhecendo a Deus verdadeiramente. Eu vou te mostrar por quê. Porque quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, ela pode dizer, agora sim eu conheço verdadeiramente. Naamã não tinha experiências com Deus. Naamã não poderia dizer que conheceria a Deus verdadeiramente se ele não passasse pela situação que ele passou. Agora eu pergunto para a igreja, havia uma expectativa para a vida de Naamã? Havia uma esperança para Naamã? Não, ele tinha procurado e nunca o encontrara. Mas Naamã, ele começa a ter encontro com o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. E é diante desse Deus que nós estamos. Naamã conheceu o Jeová Jireh, o Deus que provê. Olha que maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer no versículo 2, que as tropas da Síria saíram de Israel e levaram cativa uma menina. E colocaram ela para servir a mulher de Naamã. E aquela pequena menina, com uma palavra sua, ela traz esperança novamente à vida de Naamã. Uma pequena menina foi trazida escrava para servir a mulher de Naamã. E era normal, antigamente, se um reino conquistava outro, trazer uma pessoa cativa, trazer uma pessoa escrava, naquele tempo, era algo normal. Aquela menina possuía todos os motivos para viver uma vida infeliz, para viver uma vida empurrada, para odiar o seu Senhor. O Senhor me permitiu me tornar escrava. Talvez aquela menina poderia até perder a sua fé, mas ela não fez isso. Em vez de desejar vingança aos assírios, o seu coração compadeceu de Naamã. O seu coração compadeceu-se de Naamã, e ela disse à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria o seu servo da lepra. Que maravilhoso, irmãos. Aquela menina, ela não tinha perdido a sua fé. Ela não tinha perdido o seu temor ao Senhor. Ela não se esqueceu do seu Deus. E aonde quer que ele estivesse, o Senhor estava com ela. E aquelas palavras tiveram um efeito na vida de Naamã. A fé daquela menina permaneceu intacta. O seu pensamento se traduzia assim: em Israel há um Deus vivo que pode curar, há um Deus que pode limpar, há um Deus que pode sarar. E aquela menina queria que Naamã soubesse que havia uma esperança para a vida dele. Eu quero te dizer algo nessa noite: há esperança para a sua vida, há uma saída para a sua vida. Se você está passando por uma situação difícil ou está enfermo espiritualmente, assim como aquela menina disse, eu digo, há esperança diante do Deus de Israel. E Ele está presente aqui neste lugar. Deus é providência na vida do seu servo. E Naamã conhece o Jeová Jireh, o Deus que provê, porque aquela menina está ali, era um plano de Deus para a vida dele. Ela foi um canal para a vida dele. E através daquela menina, Deus restaura a esperança de Naamã. E ouvindo isso, Naamã vai até o rei da Síria, e fala assim, Senhor, a menina me disse assim e assim. E aí o rei envia Naamã até o rei de Israel com uma carta que ele mesmo tinha escrevido. Irmãos, é interessante saber que naquele tempo as crianças não eram levadas a sério. A palavra de uma criança não era levada a sério. Mas aquela menina falou com tanta convicção que no mesmo instante Naamã foi até o rei e contou o que ouviu. Os leprosos geralmente andam desesperados, geralmente andam com profundas ansiedades. Provavelmente ele tinha uma certa depressão, uma certa ansiedade por causa daquela terrível enfermidade. E aquelas palavras foram como uma flecha em seu coração. Assim é quando Deus, Ele traz uma palavra até nós. Estamos muitas vezes enfermos, passando por ansiedades, passando por uma tristeza profunda. Mas quando Deus libera uma palavra, ela vem como uma flecha em nosso coração e nos dá ânimo e nos traz esperança. Assim como me trouxe para Naamã. Não há nada melhor do que uma palavra de Deus em meio ao desespero. Então lá vai Naamã até o rei da Síria, e ele chega até o rei e diz, e assim me disse a menina. Então o rei da Síria manda Naamã até o rei de Israel. O rei de Israel recebe Naamã. Naamã, ele foi o próprio mensageiro do rei, enviando a carta ao rei de Israel. E levou muitas riquezas, irmãos. Ele levou 350 quilos de prata, olha só.
72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas, as mais finíssimas, a fim de que o seu pedido fosse aceito. Então, quando o rei de Israel lê a carta, está escrito: estou te enviando o meu servo Naamã para que o cures da sua lepra. Então o rei de Israel, ele se assusta. Acaso sou Deus para tirar a vida ou dar a vida para alguém? Para curar alguém de uma lepra? O que esse rei da Síria está querendo comigo? Ele está querendo arrumar briga comigo. Ele está querendo arrumar um motivo para atacar Israel. É isso que ele está querendo. Olha só que homem sem sabedoria. Olha só que homem sem discernimento. Mas a notícia vai para onde? Eliseu. E aí Eliseu, ele manda outra mensagem para o rei. Ele diz assim: olha, rei, por que rasgaste as suas vestes? Mande-o para mim, e eles saberão que ainda há Deus em Israel. Irmãos, muitas vezes, Deus ele permite que algo chegue a nós para glorificar o seu nome. Mas por causa da falta de discernimento espiritual, nos desesperamos como o rei de Israel. Se Naamã estava ali, era para que a glória de Deus fosse manifestada e para que Deus fosse reconhecido. Mas o rei, sem discernimento, ficou furioso, ficou desesperado. Mas quando a palavra do Senhor chega no profeta, irmãos, é diferente. Um homem com discernimento é diferente. Pode mandar ele vir, que ele saberá que ainda há Deus em Israel. Então agora vem Naamã com seus presentes, com seus cavaleiros, seus cavalos, e para a porta, na frente da porta da casa de Eliseu. E agora Naamã vai conhecer o Jeová Elohim, o Deus dos deuses, que está acima de tudo e que está acima de todos. O Deus que merece ser adorado, o Deus que merece ser exaltado. É esse Deus que ele vai conhecer. Então Naamã chega lá com os homens de guerra, com cavalos, com poder, com dinheiro. Está de frente da casa do profeta. E talvez passasse algo na cabeça de Naamã. Ele vai sair, ele vai se curvar. E aí eu vou oferecer os presentes e aí ele vai me oferecer a cura. Mas não é assim que funciona. Eliseu não deu a menor atenção àquela pompa. Eliseu não ficou admirado de modo nenhum pelo grande homem. De fato, ali é um lugar de ir pessoalmente, né, até o general. Se um general viesse, irmãos, o normal era alguém dar todas as honrarias, se curvar perante ele. Mas Eliseu vai e manda um servo. Vai lá e fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar limpo. Essa é a minha mensagem para ele. E aí quando o servo chega e fala isso para Naamã, irmãos, quem é servo de Deus não presta honrarias ao mundo. Há muitas pessoas que têm feito festa para recepcionar alguma pessoa com status, alguma pessoa com pompa. Pessoas que estão preocupadas em agradar homens só por causa da sua posição, só por causa dos seus seguidores no Instagram. Mas não é assim que funciona. Aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, somente eles rendem glória, honra e louvor. Diante de Deus, Naamã queria se achar quem? Diante de um servo de Deus, Naamã queria se achar quem? Naamã talvez esperasse uma recepção acalorada, porém, essa mensagem não deixou ele muito felizão. Ele ficou muito irritado. Está escrito no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, ele se colocaria de pé, ele invocaria o nome do seu Senhor, ele moveria a sua mão ao lugar da minha lepra, e a minha lepra seria restaurada, eu seria curado. Mentalmente, ele já tinha maquinado tudo. Mas ele precisava entender que os meios de Deus não são os nossos meios. A vontade de Deus não são as nossas vontades. Toda a pompa de Naamã perante Deus era nada. Tudo que Naamã tinha, status, era nada. E nós não devemos, irmãos, não devemos colocar nada acima de Deus. Seja autoridade, sejam senhores. Nada. Devemos prestar honra e glória ao Senhor.
Mas eu vejo muitas pessoas no mundo de hoje prestando honrarias a pessoa só porque tem um status, só porque é um político conhecido, só porque é uma pessoa com nome, e não prestam honrarias a Deus, não prestam honrarias ao Senhor. Chega diante do Senhor de qualquer forma. Diante do Senhor não tem status, diante do Senhor não tem posição. Naamã entendeu isso, saiu resmungando. Portanto, Abana e Farfar e os de Damasco não são melhores que as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles para ficar limpo? Entenda, irmãos, que o Senhor, Ele tinha dado a solução para Naamã, mas Naamã estava arrumando desculpa. O Senhor libera uma palavra aqui para a pessoa: eu não quero assim não, Senhor, essa palavra não, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma. É a forma do Senhor e ponto final. A sua vontade, se não for a vontade de Deus, cai por terra. É a vontade dele que prevalece, a palavra dele que prevalece. Se ele disser isso, é isso. Se ele disser assim, é assim. Para de ficar arrumando desculpas, para de ficar reclamando da vida. O Senhor, Ele já te deu a solução. Naamã não conseguia engolir o seu orgulho, o seu ego ainda estava inflado. Mas o Senhor, Ele tinha algo a fazer na vida de Naamã. Ele tem algo a fazer na sua vida nessa noite. E aí Naamã se afasta da casa de Eliseu, e ele abandonou a esperança de cura. Olha só, ele achava que sabia muito, né, pastor? Hoje tem muitas pessoas que acham que sabem mais do que Deus, que querem dar conselhos para Deus, que querem dizer a Deus como as coisas devem ser. Se ponha no seu lugar, rapaz. Quem é você diante do Senhor? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas se recusam a seguir a palavra do Senhor, achando que é algo demais, que é algo muito pesado? Quantos continuam doentes, porque vivem reclamando de como as coisas devem ser, ao invés de ouvirem a voz de Deus? Você vai continuar doente, irmão. Você vai continuar doente, irmã. Deus, Ele liberou a palavra para que você seja curado. Aleluia. Então, Deus, Ele tem seus meios de trabalhar. Seus generais, seus oficiais chegam nele e dizem: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele era homem de guerra, ele não tinha medo dos desafios. Mas ele só pediu isso, que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E por que ele não queria mergulhar? O Rio Jordão era um rio barrento, viu? Era um rio cheio de lama. Mas era lá que o Senhor queria ter um encontro com Naamã. Aleluia. Naamã era homem de valor, irmãos. Eu creio que ele tinha um respeito dos seus generais, porque para aqueles generais se preocuparem com ele dessa forma, ele era um homem respeitado, ele tinha reputação, e ele não era homem de rejeitar tarefas difíceis. E quando Naamã ouve isso, aquelas vozes dos seus generais entram no coração de Naamã, e a sua cabeça dura amolece. O seu coração duro é quebrado. A sua ira foi aplacada. Ele concordou, ele disse: tudo bem. Mesmo tendo as suas dúvidas, eu acredito que ele tinha dúvidas, mas pelo menos ele faria aquilo que foi ordenado. Muitas vezes a gente vai fazer a vontade do Senhor, não crendo muito, mas o Senhor só quer que nós obedeçamos a sua voz. Muitas pessoas, cabeça dura, coração duro, e a palavra do Senhor, ela esmiuça bem, ela quebra qualquer pedra que estiver no meio do seu caminho. As palavras gentis dos seus generais convenceram Naamã. É muito bom, né, irmãos? Nós estamos cercados de pessoas que nos aconselham sabiamente, que nos levem a realizar a vontade de Deus. Assim foram os comandantes de Naamã.
Há uma citação de Thomas Constable, diz assim: sentindo-se bastante envergonhado, Naamã humilhou-se e obedeceu a palavra do Senhor. Sabe por quê? Diante do Senhor, Naamã entendeu que ele não era nada, ele ficou envergonhado. É assim que Satanás fica diante do Senhor, envergonhado. Mas ele obedeceu, mesmo envergonhado, mesmo com aquela luta contra o seu ego, ele obedeceu a palavra do Senhor. E agora Naamã se coloca no centro da vontade de Deus. É muito bom quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Quando andamos com o Senhor, na luz da sua palavra, nós experimentamos a glória dEle, nós experimentamos a paz dEle. Ele derrama paz, Ele derrama alegria, Ele derrama gozo, Ele aplana os nossos caminhos. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós não tememos a nada, nós não nos curvamos a nada. Quando nós obedecemos ao Senhor, nosso coração anda leve, feliz, cheio de paz, cheio de alegria, porque nós estamos no centro da vontade do Senhor. Você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Ou você está tentando fugir dele? Ou você está arrumando desculpas diante da sua palavra? Mas quando nós andamos em obediência ao Senhor, realiza a sua vontade em nossas vidas, as dificuldades são solucionadas. E então, agora por último, Naamã conhece o Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia. Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes, e o número 7, ele tem um significado: perfeição, consumação. Dramaticamente, Naamã, eu imagino aquela cena, ele entrando naquele rio, e os seus generais olhando, e Naamã mergulha uma vez, Naamã mergulha 2 vezes, 3 vezes, e nada acontece. Mas aí vem um grito lá da beira: ainda não acabou, ainda tem mais 4. E aí Naamã continua mergulhando, e aqueles olhares fixos em Naamã. E a fé de Naamã ficava um pouco abalada a cada mergulho, que não dava resultado. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E na 6ª vez, aqueles olhos estavam fitos em Naamã, cheios de expectativa. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele não é o mesmo Naamã. Ele não é mais um Naamã leproso, ele não é mais um Naamã enfermo. Há uma cura que não somente é física, mas há uma cura espiritual na vida de Naamã. Aleluia. Aqueles homens louvam ao Senhor, reconhecem que somente Ele é Deus. E quantas vezes o Senhor nos manda fazer algo, e nós tentamos, e muitas vezes temos que continuar insistindo, temos que continuar mergulhando, temos que continuar buscando, para que o Senhor Ele nos traga cura. Ele não mergulhou uma vez, Ele mergulhou 7 vezes, e em cada mergulho, eu creio que Ele falava: no 7º eu vou sacar uma pele limpa, no 7º eu vou ser curado, no 7º o Senhor vai tirar essa enfermidade que está em mim. Creia nessa palavra, irmãos, porque o Senhor Ele quer trazer cura ao seu povo. Há pessoas que não estão com lepra, uma doença física, mas estão mergulhados no pecado, na doença espiritual, e precisam de uma cura espiritual, precisam de uma renovação espiritual. Chega de dar desculpas, chega de viver naquele pecado que se tornou um bichinho de estimação na sua vida. O Senhor, Ele está te chamando ao Rio Jordão. Mergulhe 7 vezes e você será curado. Mergulhe 7 vezes e eu vou mudar a sua vida. E a pele dele sai como a pele de uma criança. Aí você pode olhar qualquer criança, né? A filha da irmã Vitória mesmo, a Catarina. Olha a pele dela. Pele macia. Uma pele que você não vê defeito. Assim é a pele de Naamã depois que ele saiu daquela água, depois do 7º mergulho. Haulisson escreveu:
Repetir um ato formal 6 vezes, sem notar resultado algum, e ainda repeti-lo uma 7ª vez, requer um grau de fé e de confiança que nem todos os seres humanos possuem. Mergulhar 6 vezes, e mais uma é somente para aqueles que creem. É somente para aqueles que têm fé. E eu quero dizer algo a você nessa noite. Se a cada semana você se banhar na vontade de Deus, se você adorar em seu santuário, se você mergulhar na Bíblia, se você conhecer os momentos verdadeiros da oração, se você mergulhar diariamente, então você vai presenciar o milagre de Deus. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Mergulhe em sua casa, em seu lar, na oração, na leitura da palavra, porque o Senhor, Ele vai trazer cura à sua vida. Não desista, não desista, continue mergulhando. Porque aquele que tem fé, ele vai até o final, amém? Mas o orgulho de muitos, o mundanismo e a fé débil de muitos, impedirá eles de experimentarem o milagre. Eles se recusarão a mergulhar, assim como Naamã inicialmente recusou. Há muitas pessoas que recusarão a palavra do Senhor e continuarão enfermas. Fé débil, mundanismo, orgulho. Quebre isso nessa noite e receba a cura. E quando Naamã volta, para finalizar, quando Naamã faz aquele trajeto de volta à casa do profeta, agora não era o servo de Eliseu que estava lá, era o próprio Eliseu. Aleluia. Naamã entendeu que não foram as águas que o purificaram. Ele reconheceu que foi curado pelo próprio Deus, o verdadeiro Deus, o Deus dos israelitas, o Deus da igreja, o Senhor dos senhores. Ele se comprometeu a adorar e servir somente ao Senhor Deus. No versículo 15 ele diz: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele conheceu a Deus verdadeiramente, ele teve um encontro com Deus. Naamã voltou a Eliseu com o coração cheio de gratidão, com as mãos cheias de presentes para darem ao profeta. Mas o melhor de tudo foi que ele retornou com o coração cheio de fé, a qual não existia a primeira vez. Agora Naamã era um homem novo, ele seguiria o seu destino de uma maneira diferente. Quando Deus tem um encontro com alguém, a sua vida não é a mesma. E os presentes não serviram de nada, porque o Senhor, Ele não aceita esse tipo de coisa. Quando foi oferecida a Eliseu, ele disse: não aceito. E não vou dar spoiler, né? Mas dando continuidade, o servo de Eliseu, ele herda a lepra de Naamã por conta do materialismo, né? O desejo pelas coisas materiais. Mas o foco aqui é Naamã, e essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Não deixe de buscar, não deixe de mergulhar, não deixe de se aproximar do Senhor, porque no momento oportuno Ele tem a cura, Ele tem a resposta, Ele tem aquilo que você precisa. Naamã conheceu a Deus verdadeiramente, e você tem conhecido ao Senhor verdadeiramente? Será que você pode dizer que conhece Ele verdadeiramente? Se sim, amém. Se não, é momento de você se reconciliar com o Senhor e ter um encontro com Ele, assim como Naamã teve naquele rio Jordão.